Olá, povo de Deus. Eu peço a você encarecidamente que inscreva-se em nosso canal. Faça o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Então vamos à mensagem de hoje. Seja um intercessor intensamente. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Notamos neste texto que a intercessão pelas autoridades é uma prioridade para que possamos ter uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Portanto, interceder pelas autoridades é colocar-se no lugar delas em oração diante de Deus e suplicar seu favor pela sua causa, como se fora a nossa própria. Interceder é permanecer entre Deus e o homem, tomando o seu lugar e sentindo a sua necessidade de tal maneira que haverá uma luta em oração até que haja vitória na vida daquele por quem estamos intercedendo. A intercessão é um estilo de oração onde uma pessoa intercede a Deus em favor de outra pessoa. E muitas vezes também se coloca entre o diabo ou demônios e seus poderes malignos por aqueles a quem o inimigo deseja devastar. O intercessor suplica, ora e clama para que sejam libertos de toda a opressão maligna. Assim Deus sempre está buscando novos intercessores. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. O pecado deliberado de uma pessoa, ou de uma família, cidade ou nação, provoca a ira e o juízo destruidor. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso, pois antes de cumprir seu juízo, ele sempre busca alguém para se colocar na brecha do muro, como intercessor, para clamar em prol daqueles pelos quais Cristo derramou o seu precioso sangue, para que a graça de Deus os alcance. E para que haja êxito na intercessão, o intercessor muitas vezes gasta muito tempo a sós com Deus, em fervente oração. Deus procura uma pessoa para se colocar na brecha. Portanto, imagina uma igreja ou um povo que se coloca na brecha diante dele, para orar, suplicar e clamar. Temos o exemplo da igreja primitiva que intercedeu intensamente pelo apóstolo Pedro, quando mesmo foi preso por causa do evangelho de nosso Senhor. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Atos capítulo 12, versículos de 3 a 5. Enquanto a igreja intercedia pelo apóstolo Pedro, que estava dormindo entre dois soldados, preso com duas correntes e vigiado por guardas no portão da cadeia, de repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro daquela cela. E o anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. O anjo disse: aperte o cinto e amarre as sandálias. Põe a capa e venha comigo. E Pedro obedeceu o anjo, saiu da cadeia e o seguiu. Mas ele não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Esse é o poder sobrenatural de Deus por meio da intercessão. O apóstolo pensava que estava tendo uma visão, pois a ficha ainda não tinha caído. Então ele e o anjo passaram pelo primeiro e segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão automaticamente, de forma sobrenatural, se abriu sozinho. E eles saíram e foram por uma rua e velozmente o anjo foi embora. Então, só depois desse milagre sobrenatural, o apóstolo Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de todo o mal que os judeus tinham contra mim. Essa intervenção sobrenatural só aconteceu por causa da intercessão da igreja. Portanto, se coloque na brecha, se levante como intercessor diante de Deus,
e você verás o mover sobrenatural do Senhor intervindo em circunstâncias impossíveis. Temos um exemplo quando o Senhor estava para destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão se levantou como intercessor do seu sobrinho Ló e sua família. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Abraão intercedeu intensamente por Ló e sua família. Deus respondeu à sua intercessão de acordo com seu pedido e enviou 2 anjos para livrá-los. Contudo, os advertiu para não olharem para trás. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19, versículo 24. Outro exemplo clássico é quando o Senhor decidiu destruir o povo de Israel por causa de sua incredulidade, desobediência e idolatria. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés poderia deixar Deus destruir o seu povo, mas ele clamou, e o Senhor mudou os seus intentos para com o seu povo. No dia seguinte, novamente Moisés intercedeu intensamente com toda a sua alma. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Depois de muito tempo é testemunhado o resultado das intercessões de Moisés, pelo que disse que os teria destruído se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele, naquele transe, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Salmos, capítulo 106, versículo 23. Mas o maior exemplo de intercessão é o do nosso Senhor Jesus, que intercedeu pelos transgressores. Isaías, capítulo 53, versículo 12. E intercedeu também pelos seus escolhidos na oração sacerdotal. João, capítulo 17. Já faz quase 2000 anos que Jesus está intercedendo por nós. Está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos, capítulo 8, versículo 34. A intercessão do Senhor nos fortalece na fé da nossa salvação. Pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Antes da sua morte na cruz, Jesus no jardim do Getsêmani intercedeu intensamente que agonizou-se para que fôssemos salvos. Hoje devemos seguir esse mesmo exemplo de intercessão intensa para que Deus possa intervir em circunstâncias impossíveis e salvar as vidas preciosas pelas quais ele morreu. Então, vamos orar ao Senhor. Ó Pai eterno, nos colocamos diante de Ti em oração e intercessão pela nossa nação que está passando por um tempo muito difícil. Pelas nossas autoridades, pelo nosso presidente e todos que estão em eminência para que tenhamos uma vida de paz, tranquila e em segurança. Cremos, meu Deus, que nada está oculto diante dos teus olhos, pois o grande dia determinado por ti se aproxima e todas as coisas serão reveladas e julgadas. Ó Deus Todo-Poderoso, repreenda, confunda e destrua os intentos dos principados e potestades que lutam contra a nossa nação e contra o povo brasileiro. É o que te pedimos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família. Então, até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.